É isso aí mesmo, o brasileiro nunca foi americano. E quem acompanha esse canal já deve ter percebido que eu gosto de estar com a razão. E daí pra gente estar com a razão sobre as coisas, nós temos que pesquisar, nós temos que refletir, nós temos que questionar o que as outras pessoas ficam falando por aí. Então recentemente tem surgido esse movimento, né, das pessoas quererem questionar a legitimidade dos norte-americanos se autoproclamar americanos, e como que americanos é todo mundo que nasce aqui no continente sul-americano, norte-americano, América Latina, América Central, qualquer parte da América, né? Mas daí, afinal de contas, esse nome, América, é um nome ontológico, é um nome que nasceu assim, de uma forma assim natural, espontânea. Por exemplo, tinha uma árvore que dava um fruto, nesse fruto tinha a escritura dessa terra, e naquela terra estava dizendo que esse lugar aqui se chamava América. Obviamente que não é assim que aconteceu. Ano passado mesmo eu estava falando sobre um outro assunto, mas que é adjacente a esse. É sobre o fato do brasileiro ser ou não um povo de cultura latina, adequado a essa palavra, que se sente, que se representa e faz parte do movimento latino-americano. Uma pessoa que foi comentar um vídeo meu sobre isso falou assim: cultura latina por fazer parte da América Latina, não por causa do idioma latim. Mas então, gente, o nome é América e Latina justamente por causa dessas coisas. É América Latina por serem as colônias dos países que antes falavam latim, da mesma maneira que América era o nome de um sujeito italiano, né? Américo Vespúcio, italiano também é uma forma assim, anacrônica de se referir a ele, mas um sujeito que ele veio nas navegações assim, logo depois do descobrimento das Américas, e acreditaram ele como um sujeito que teorizou de que aquela grande massa na verdade era um continente, não uma espécie de ilha, arquipélago e coisa do gênero. Colombo chega ali nas Bahamas, no Caribe, em 1492, esse sendo considerado o descobrimento da América. E sim, eu entendo toda a discussão política por trás desse termo, e eu vou abordar essas questões nesse vídeo também. Quando o Colombo chega ali, o nome não é América. O nome não é América. O nome se torna em 1507 num mapa, quando um sujeito já estava colocando no mapa chamado de América, porque já tinha tido esse burguês, explorador, Américo Vespúcio, já tinha passado aqui pelo Brasil e outros lugares da América e já tinha descrito, teorizado essa ideia de que na verdade era um novo continente separado da Ásia, porque na realidade a África e a Europa e a Ásia são uma grande massa continental, né? Essas separações também são imaginárias na nossa mente por várias questões, né? Elas foram construídas ao longo do tempo, mas Europa, África e Ásia são um mesmo continente. A América é o primeiro momento que se encontra um novo continente, por isso que é o Novo Mundo, porque é separado de todo o mundo antigo conhecido que era unido na realidade. Então, 1507 é a primeira vez que alguém chama de América. E ao longo dos séculos, inclusive, questionou-se porque a gente estava chamando de Américo, se não foi ele o primeiro a chegar aqui. Tinha gente que queria que tivesse algum nome mais relacionado a Colombo. Mas, na realidade, a razão pela qual eu acho que isso deu certo é mais porque respeitou a ordem poética pré-estabelecida nos nomes dos continentes prévios. Esses próprios nomes, Europa, Ásia, África. Quem deu esses nomes para eles? Como se por acaso é possível que um único povo, uma única etnia, uma única língua proclame o nome de uma massa continental inteira? É óbvio que não. Não é uma construção assim arbitrária. Mas ao longo do tempo essas coisas vão se formando. Chega um momento que é senso comum determinar certos pontos da Terra por certos nomes. E havia essa tradição de ser nomes femininos. Tinha essa coisa de ser Europa, Ásia, África, todos nomes de princesas, de mulheres, mitológicas inclusive. A América não tava fazendo referência ao homem, né? Que é Américos, supostamente era assim que ele escrevia as coisas na época. Então fizeram uma brincadeira com isso de uma forma de homenagear ele, mas transformando no feminino. E eu acredito que é por isso que se tornou popular, foi aceito, e eu acredito que por última ordem pragmática, a gente sempre vai chamar esse continente aqui de América. Mas agora, isso não quer dizer que a gente não pode discutir as questões políticas por trás desse nome. Então assim, mas a primeira formação pragmática brutal é essa. América não é um nome ontológico natural dessa terra. Então se os americanos se chamam, se representam, se sentem vinculados a esse nome, não é como se nós, brasileiros, obrigatoriamente, ou o restante da América Latina, tivéssemos que criar
artificialmente um vínculo com essa palavra, entendeu? Mas então, afinal, como surge essa expressão americano? Em primeiro lugar, nem quando os europeus chegavam aqui, eles já chamavam automaticamente de americanos. E os primeiros a serem chamados de americanos pelos ingleses, sabe quem foram? As populações nativas da América do Norte. Sim, os ingleses chamavam os indígenas de americanos, simplesmente, antes deles mesmos se chamarem de americanos. Então eu entendo que já foi uma nomenclatura dada por eles. Então assim, era um nome que tinha sido, ao longo do tempo, foi dado em homenagem a um italiano, já estava se tornando senso comum chamar aquela terra de América ao longo das décadas. Aí, em algum momento no século XVI, os ingleses chamavam de americanos as pessoas naturais daquela terra. Então, em algum momento, a palavra americano era para se referir aos indígenas da América do Norte. Escuta o que eu estou falando, da América do Norte, por quê? Porque aqui na América do Sul, não foi nesse mesmo período que começaram a ser chamados de americanos, e tem uma questão específica com nós. O Brasil foi uma colônia de Portugal, não é igual o restante da América Latina que tinha sido uma colônia espanhola. Então, os espanhóis também, em determinado momento, os espanhóis lá da Europa, chamavam as pessoas de suas colônias de América Espanhola. Mas os portugueses nunca chamavam os brasileiros de América Portuguesa, justamente por causa disso. Eles sabiam que a América era uma nomenclatura típica que os espanhóis estavam dando para os habitantes, os espanhóis, entendeu? Não eram os nativos daquela terra que falavam somos americanos. Os espanhóis chamavam as pessoas que viviam na América assim. Os brasileiros nunca foram chamados de americanos. Então por isso que tem título desse vídeo. Nunca houve um momento da história da nossa nação em que nós fomos reconhecidos como americanos. Que a gente se autoproclamava, que a gente queria ser. Em alguns momentos até assim, podemos dizer que tem pessoas do mundo moderno que adorariam ser colonizados pelos Estados Unidos, alguma coisa desse tipo, entendeu? Mas é só um bagulho moderno, porque historicamente falando, ninguém nunca determinou essa terra aqui como uma parte da América, apesar de todo mundo saber que estava dentro do continente americano. Mas então assim, os ingleses em determinados momentos chamavam os próprios britânicos brancos vivendo na colônia de americanos, e era assim pejorativo. Teve uma guerra, que daí é uma guerra que dá para fazer um vídeo só sobre ela, a Guerra dos 7 Anos, que é um confronto entre várias potências europeias, e rolou de soldados britânicos lutar lado a lado com soldados americanos contra gente de outros países europeus, como franceses. É um momento que, por exemplo, assim, o Canadá perde a sua influência francesa, que até hoje em dia existe culturalmente falando, mas é ali que rola esse rompimento do Canadá ser uma espécie de colônia francesa, digamos assim. Durante essas batalhas, os colonos americanos perceberam que eles eram maltratados pelos britânicos, inclusive os americanos de patente alta. Então eles perceberam que, não importando a cor de pele deles, a cultura deles, e eles durante muito tempo tendo lutado contra essa coisa de serem chamados de americanos, e eles querendo se chamar de Englishmen, eles aproveitaram aquela ofensa, se empoderaram dela e começaram a se chamar de americanos. Então tem todo esse contexto histórico que fez eles se apropriarem dessa palavra, contexto que também aconteceu em outro período por razões diferentes, mas parecidas nas colônias da Espanha. No momento que as colônias da Espanha estavam se separando em suas guerras separatistas do Império Espanhol, eles estavam se declarando americanos, porque eles tinham que criar uma identidade à parte das suas colônias. O Brasil, por outro lado, nem enquanto ela colônia, eles jamais, também tem aquela história que a gente já é meio que senso comum, porque é a realidade. Brasileiro é uma categoria de profissão, uma espécie de pessoa, quase que um madeireiro / traficante, que vem para o Brasil pegar lenha do pau-brasil, que, continuando com todas as outras novas informações que a gente tem a respeito dessa nação, o pau-brasil também é considerado algo que, de fato, foi importante a ponto de parar no nome dessa terra. Então, brasileiro era uma categoria de profissão, que nem essa questão de brasileiro fica bem clara quando a gente reflete sobre essas palavras mesmo, a gente que desempenha a função, como por exemplo carpinteiro, padeiro, marceneiro. Então, de fato, essa é a origem. Pelo que eu fiquei sabendo, chegou a tentar cunhar expressões como brasiliano e brasiliense, mas tem certas coisas que se estabelecem, que se cristalizam por outras questões, né? Então, em algum momento, sim, cansados de tentar se provar europeus ainda, portugueses, e que brasileiro não era sinônimo de uma inferioridade, isso daí rolou em todos esses tipos de colônia.
independentemente das pessoas terem a mesma ascendência, muitos tinham, entendeu? Até essa questão de disputas raciais, disputas por território, as pessoas hoje em dia caíram em narrativas muito simplificadas, muito coloristas, acham que as pessoas se aceitavam, se odiavam por questões muito superficiais, como a cor da tua pele, coisas do tipo, sendo que as pessoas sempre arrumavam muitas outras razões para se segregar, se perseguir, se diminuírem. Não era só uma mera semelhança física que fazia as pessoas se aceitarem, se abraçarem e se adorarem. Isso é uma narrativa moderna para simplificar uma coisa muito mais complexa. Qualquer lugar do mundo, mesmo que as pessoas só tivessem uma espécie de cor de pele, eles se separavam, se segregavam, se perseguiam por questões assim, no campo das ideias mesmo, sabe? Sejam religiosas ou políticas, sociais, formas de enxergar o mundo, de como se relacionar com o planeta que a gente vive. Isso fazia as pessoas se atacar, se perseguir, se diminuir. Então essas colônias, todas elas, em algum momento, tentaram ser inferiorizadas com essas palavras, e eles se empoderaram e assumiram isso como uma forma de se definir a si mesmo, porque eles já eram chamados assim, entendeu? Não era uma coisa que nasce de uma autonomenclatura, era o jeito que essas próprias colônias defendiam os habitantes desses territórios colonizados. E daí eles pegaram e tu me chama assim, então esse é meu nome. Então, faz sentido agora nós, hoje em dia, querer reivindicar, ser chamado de americano, seja americano em geral ou latino-americano, sendo que a realidade pragmática, histórica dessa nação nunca construiu uma identidade americana. O brasileiro nunca foi chamado de americano, a gente nunca se sentiu, ninguém nunca se acordou de manhã e falou adoro meu sangue latino, e com isso eu não estou diminuindo as outras culturas das Américas, mas cada país passou por uma formação cultural distinta. E o Brasil, sendo a única colônia de Portugal, e com uma relação diferente, inclusive, com o Império de Portugal. A gente não se separou do mesmo jeito, a gente recebeu um rei. A única colônia das Américas que chegou a ter um rei europeu vivendo aqui foi só no Brasil. Isso não aconteceu em nenhuma das colônias espanhóis e não aconteceu também nos Estados Unidos, sabe? Então só aqui no Brasil a gente passou por várias questões particulares nossas. Então a gente querer embarcar numa visão de mundo americano, norte-americano, ou uma visão de mundo latino-americana, não faz o menor sentido. Historicamente, pragmaticamente, a gente tem a nossa própria identidade cultural criada da nossa própria maneira. E com isso a gente pode respeitar e ver o que tem em comum com as outras culturas das Américas, porque nós temos em comum com as duas culturas, tanto com os americanos anglo-saxões, quanto com os espanhóis. A gente tem semelhança com esses dois estilos de vida. Por várias razões a gente tentou ser perseguido e por várias razões a gente também as nossas elites implementou estilos de vida que muitas vezes foram questionados. Em vários momentos a nossa sociedade deixou de ser tão combativa quanto outras sociedades foram, e isso daí é causar reflexão mesmo em nós. Mas agora a gente não tem, pra mim não faz sentido a gente lutar pelo direito de chamar americano. Por exemplo, a última questão que eu vou citar, para vocês entenderem como essa tentativa de a gente buscar por um termo que vai representar uma cultura pan-indígena que não existe, e que também, que tipo assim, eu consigo entender uma questão política da gente lutar para preservar a identidade dos povos nativos, mas a gente tem que entender que essa preservação engloba também entendê-los como não idênticos e que não tem como tu botar todos no mesmo campo e escolher uma palavra para identificar esse continente. Por exemplo, em 1992, quando iam ter certas pessoas comemorando os 500 anos do descobrimento das Américas, teve toda uma organização indígena lá da América Central, né, de um povo específico, o povo Guam, tinha uma palavra, né, a expressão Abya Yala, para definir o continente americano, considerado uma expressão de resistência indígena e tudo mais. Mas agora, o lado mais profundo, essa palavra existe nos dialetos das tribos aqui da América do Sul, as tribos tupis guaranis, por exemplo? É óbvio que não. Essa palavra é tão estrangeira quanto a palavra América, entende? Então, assim, a gente pode reconhecer os povos originários daqui, inclusive entender que quando a gente está lutando para se chamar de americano, a gente está lutando para se chamar pelo título dado pelos colonizadores. Por isso que eu acho bem patético as pessoas que acham que tentar usar a palavra estadunidense e se autoproclamar americano é uma espécie de pensamento decolonial, porque
com a perspectiva correta, tu vê que isso é uma ilusão. Pelo contrário, tu quer se autoproclamar pelo título dado pelo colonizador. Tu tá lutando ferrenhamente para se chamar por uma palavra dada por pessoas de outra terra, pro lugar que tava aqui. Mas o ponto mais desesperador é esse, entendeu? Não tem como a gente encontrar uma palavra de um único povo que domine tudo e fale essa terra. Se a gente estiver chamando o continente de Aba e Ala, a gente não está utilizando uma palavra dos nossos indígenas daqui. Da mesma maneira que não é uma palavra da população que vive no Alasca. Da mesma maneira que não é uma palavra da população que vive nas cordilheiras, no Chile, por exemplo. A gente está escolhendo um idioma e fazendo de conta que a gente vai conseguir fazer que a gente vai poder fazer essa cultura pan-indígena sem inevitavelmente resbalar nessas diferenças culturais que, tipo assim, a gente não tem como falar todos os idiomas do mundo, porque não faz sentido a gente aprender todos os idiomas, sabe? Ninguém vai aprender porque ninguém vai precisar falar todos os idiomas. Então são umas barreiras pragmáticas. A gente pode tentar preservar o máximo de cultura possível, mas algumas delas, por questões pragmáticas, por ter menos pessoas fazendo uso, vão se tornar sim elementos culturais históricos que a gente apenas retrata como algo que era o estilo de vida. Então eu acho que a gente pode guardar essas palavras, abrir ala, ou a palavra que eu conheço como Pindorama, que é uma palavra dos idiomas tupi aqui do Brasil, para representar especificamente essa terra. E falando mais especificamente, a costa e a parte central do Brasil, já porque não necessariamente eles enxergavam o interior da América como algo pertencente a eles, ou enfim. Então Pindorama já é uma palavra com outra questão, quer dizer, a terra das palmeiras, né? É uma palavra daqui para o povo daqui. Que também a gente não pode, eu não vejo que a gente pode impor essa palavra acima das palavras que os outros nativos de outros lugares falavam. Mas ao mesmo tempo que a gente pode saber que ela existe, entendeu? A gente pode falar sobre ela, a gente pode honrar essa tradição também. Mas a minha opinião é que pragmaticamente continuará sendo chamado de América eternamente. Porque combinou com essa ordem que já foi pré-estabelecida. Não acho que de uma maneira assim arbitrária, eu acho que foi se cristalizando essa noção de chamar os outros continentes de Europa, Ásia, África e América complementam muito bem essa lógica, entende? Então mesmo que não seja homenageando uma princesa, seja uma homenagem a um italiano, pelo menos assim respeitou a ordem poética, e eu acho que é por isso que ela perseverou. Eu acho que mesmo depois das pessoas entenderam que Colombo já tinha descoberto a América, não conseguiram fazer pressão política para voltar atrás, e apesar de eu achar interessante as palavras que os nativos daqui utilizavam para autoproclamar essa terra, eu não acho que a gente vai conseguir transformar esse nome do continente em outra coisa, e da mesma forma que qualquer decisão que a gente tomasse, inevitavelmente a gente estaria escolhendo uma nação indígena para reinar acima das outras, porque elas não são a mesma coisa. Essa palavra a gente criou para identificar os povos originários dessa terra, que eles não eram uniformes, eles não tinham muitas coisas em comum várias e várias vezes, ainda mais quando são de hemisférios distintos, sabe? A gente tem que entender as ideias para a gente entender pelo que a gente está lutando, o que a gente pode defender, o que a gente advoga a favor ou não. E para mim essa tentativa de recuperar a palavra americana dos norte-americanos é bem patética, para falar a verdade, sabe? É lutar pelo direito para se chamar herdeiro de uma palavra, de um colonizador já. Principalmente do ponto de vista de que geralmente quem faz isso acha que está sendo decolonial, entende? Então, pragmaticamente eu já acho patético, mas é mais patético ainda quando eu penso que o cara que faz isso, o cara que faz questão de não chamar o americano de americano e ele vai falar estadunidense ou United Station, sabe? Ele vai tentar fazer esse tipo de coisa. Para mim ele está tentando lutar contra essas duas coisas, a ordem pragmática e a segunda coisa que ele pensa que poder se chamar de americano em 2026 é uma forma de recuperar a autoridade sobre essa terra. Como é que, peraí, para eu poder me sentir pertencente ao Brasil, eu tenho que me chamar de americano? Eu tenho que me chamar de latino? Não, cara, a nossa identidade cultural foi construída de forma distinta. Eu até seria mais a favor de um movimento político para recuperar as palavras brasiliense ou brasiliano, porque eu acho que faz mais questão de uma ordem pragmática, sabe? Transformar a palavra, apesar dela já ter se tornado outro sentido, tipo, brasileiro não quer dizer mais o que já quis dizer no passado, pragmaticamente falando, mas assim, por uma questão linguística eu acho que tem um argumento mais forte. E acredito, como tudo na vida, a gente pode se acostumar, para falar bem a verdade, sabe? E em questão em escala global, eu não sei se os gringos têm qualquer noção de como chamar brasileiro, sabe? Brazilian,
por exemplo, que os americanos falam, acho que Brasília traduz para brasiliano, entendeu? E eu não tô dizendo que, tipo, a gente tem que se orientar pelo jeito que eles falam, mas é que as palavras não... Muitas vezes elas não nascem de maneira assim, sabe? O cara tá querendo, vou criar uma palavra que humilha os outros, sabe? As palavras só nascem por ordens semânticas. Elas saem da boca de um jeito que se torna prático, que seja fácil, intuitivo, e algumas palavras acabam sobrevivendo para sempre. Quem sabe transformar a palavra em brasiliano e brasiliense é algo que para mim faz muito mais sentido do que em 2026 falar, não, eu quero ter o direito de me chamar de americano. Cara, eu não quero ter direito nenhum de me chamar de americano. Quem se chama de americano, sabe? Pra mim é indiferente, mas pragmaticamente falando, se tu for pro Japão e falar I'm American, todo mundo vai achar que tu nasceu na América do Norte. Então tu pode ficar brigando com o japonês, com o italiano, com o coreano, com o holandês. Tu pode sair pelo mundo inteiro falando, eu sou um americano, para tentar desconstruir essa visão do mundo. Mas agora, se tu falar que tu é brasileiro, todo mundo sabe de onde que tu veio, cara. A gente já tem uma identidade cultural enraizada na nossa expressão. Então, assim, cara, larga esse osso, deixa para quem quer, sabe? Deixa para os americanos que querem se chamar de América, sabe? Descendente da terra de Américo Vespúcio. Deixa para o pessoal da América Latina ainda, que querem honrar suas raízes europeias. Porque quando tu fala que tu é americano, é isso. Tu quer honrar tuas raízes europeias. Então, deixa eles honrar as raízes europeias dela. A nossa raiz brasileira é essa, fruto da miscigenação dessa terra aqui. E a gente é brasileiro, cara. A gente não é igual ao americano. A gente não é igual aos nossos companheiros aqui da América Latina. E eu acho que não faz o menor sentido a gente ficar querendo convencer o mundo do contrário em 2026. Então é isso, quem assistiu esse vídeo até o final, espero que tenha curtido. Deixa um like, se inscreve no meu canal se está assistindo no YouTube. E deixa um like, passa a me seguir se está assistindo no TikTok. Valeu!